Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o José e bem-vindos a mais um vídeo do aulão do Enem 2020 do Aluno Ensina. Como vocês devem ter percebido, né, esse é um vídeo de matemática e aqui eu vou tratar com vocês de três temas que vão ser estatística, funções e geometria, né, geometria plana e espacial. Então como que vai funcionar essa aula, galera? Eu vou mostrar aqui para vocês com os slides, né, alguns conceitos, alguns tópicos aqui para a gente são importantes, né, de lembrar na prova. E também vou mostrar alguns exercícios de provas passadas do Enem para mostrar um pouco a aplicação desses conceitos, né? Porém, claro que não vai dar tempo de mostrar exercício de tudo, né, que eu falar aqui no vídeo. Então, como complemento, galera, aqui na descrição do vídeo acho que vai ter um link e vai estar disponibilizado então no link uma lista resolvida de exercícios do Enem, né, de Enems passados. E a intenção dessa lista é dar uma complementada aqui nessa aula, né, mostrando exercícios, né, de tópicos que eu comentei na aula, mas não mostrei nenhum exercício aqui no vídeo, certo? Então a intenção é dar essa complementada. Os slides também vão estar disponíveis, né, junto com a lista resolvida, beleza? Então, se vocês quiserem dar uma olhada nos slides também. Bom, como eu falei, né, eu vou falar aqui de estatística, funções e geometria. A primeira parte aqui vai ser de estatística, né? Eu vou falar aqui, dentro de estatística, eu vou falar de probabilidade, que está bem relacionado, né? Também vou falar de representações, né, gráficos e tabelas. E, por último, de medidas de centralidade, né, que são a média, moda e mediana, beleza? Ok, então vamos começar pela probabilidade aqui. O que seria a probabilidade, né? Ela é a área da matemática que calcula as chances de um evento ocorrer em um determinado contexto. Então, o que isso quer dizer, né? Quando a gente tem fenômenos aleatórios, o que isso significa, fenômenos aleatórios? São fenômenos que a gente não consegue prever o resultado, certo? A gente não sabe o que vai sair dali. Então, quando a gente não consegue prever o resultado, se torna importante, né, calcular as chances de cada evento ocorrer, né? Então, é um dos motivos da gente estudar a probabilidade, certo? Por causa de fenômenos aleatórios. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar em probabilidade é o conceito de espaço amostral, né, e evento. Então, o espaço amostral eu estou chamando aqui com essa letra ômega, né? E o evento uma letra A qualquer aí. E, bom, o espaço amostral basicamente vai ser o conjunto de todos os resultados possíveis que você pode obter no seu determinado contexto, né? E o evento ele é um conjunto, né, de resultados que você deseja, que você está analisando. E daí, para calcular, né, a probabilidade do evento A, você vai dividir, né, o número de resultados, né, que está dentro do seu evento A pelo número total, né, de resultados do espaço amostral, né? Ou seja, você divide o número de resultados desejados, né, ou analisados pelo número total de resultados possíveis, né? Então, essa formulazinha aqui sempre tem algum exercício para você aplicar ela nas provas do Enem, certo? Então, é muito importante dominar isso daqui, certo? E outra coisa que vale a pena lembrar aqui é a questão de união e interseção de eventos, né? Então, interseção é quando você tem dois eventos A e B, né, por exemplo, e você quer saber o que eles têm em comum, né? Então, a interseção é o que tem em comum nos dois eventos. E a união, né, é como se você estivesse juntando os dois eventos em um só, né, para calcular essa probabilidade, né, dos dois eventos ocorrerem juntos, né? Bom, eu pus aqui essa fórmula só para a gente lembrar que a probabilidade de A em união com B, ela é a probabilidade, né, de A mais a de B, menos a probabilidade de A interseção com B, né? Então, quando você soma nessas duas probabilidades individuais, você já está contando duas vezes, né, a parte que eles têm em comum. Então, por isso que você tira essa uma vez, né, essa interseção aqui, né, porque ela está repetida. Essa formulazinha aqui, na verdade,
Não posso falar com certeza que ela vai cair na prova do Enem, né? Uma aplicação assim direta dessa fórmula. Porém, né, não é uma fórmula tão difícil de lembrar, então se vocês conseguirem lembrar na prova, né, pode ser que ajude um ou outro exercício, né? Porém, uma coisa bastante importante que com certeza vocês vão precisar, né, é identificar, né, eventos dependentes e independentes, certo? Então, sempre tem isso daqui também nas questões de probabilidade. E o que são eventos dependentes, por exemplo? Dois eventos A e B vão ser dependentes quando, por exemplo, né, o evento A, para acontecer o evento A, eu preciso que o evento B aconteça primeiro, né? Então é como se eu tivesse uma ordem aí dos acontecimentos, né? Então isso que quer dizer os eventos serem dependentes, certo? Um depende do anterior. E, consequentemente, né, os independentes é quando o evento A não precisa do evento B para acontecer, certo? Então, eu vou mostrar aqui um exercício agora aplicando nessa fórmula da probabilidade, esse conceito de eventos dependentes, e na lista vocês vão ver um pouquinho mais disso também. Beleza? Então, aqui o exercício que eu coloquei aqui é esse daqui, né? Ele é de uma prova passada do Enem, certo? E o que ele fala, né? Ele fala que uma aluna, né, de uma turma de 40 alunos, uma aluna estuda, né, numa turma de 40 alunos. E essa turma foi dividida em 3 salas, né, A, B e C. Sendo que a sala A tem 10 alunos, a B tem 12 e a C tem 18 alunos, né? Então, somando, dá uns 40. E daí ele vai fazer um sorteio, né, em que primeiro ele sorteia uma das salas e depois na sala que ele escolheu ele sorteia um único aluno, né? Então a gente quer saber a probabilidade daquela aluna específica, né, ser sorteada sabendo que ela está na sala C, né? Então, olha onde que entra a questão de dependência de eventos. Para eu sortear essa aluna sabendo que ela está na sala C, primeiro eu vou precisar sortear a sala C, né? Isso vai depender, né, primeiro de eu sortear a sala C. Então, primeiro, qual que é a probabilidade, né, de sortear a sala C? Ela seria a sala que eu quero, né, dividido pelo número total de salas que eu posso sortear, né? Então, seria 1/3, beleza? E qual que seria a probabilidade, né, dentro da sala C, de eu sortear aquela aluna específica, né? Então, aquela aluna dentro da sala C. Seria, né, essa aluna específica dividido pelo número de alunos da sala C. Então, seria 1/18, né? E agora, para saber a probabilidade final, né, eu tenho que multiplicar essas duas probabilidades. Então, quando eu tenho eventos dependentes, né, eu tenho que multiplicar sempre, né, a probabilidade desses eventos dependentes para encontrar a probabilidade final, né? Então, aqui eu tenho a probabilidade de eu sortear a aluna na sala C, né, que depende da probabilidade de eu sortear a sala C primeiro, né? Então, multiplicando, né, esse 1/3 com esse 1/18, eu vou ter 1/54, né? Então, essa aqui é a chance que a gente tem de sortear aquela aluna lá da sala C, certo? Então, probabilidade vai ser basicamente isso, né? Muitos exercícios vão cobrar essa formulazinha aqui, né, de essa divisão, né, e esse conceito de eventos dependentes, né? Na lista vocês vão encontrar um pouco mais disso. E agora eu vou passar aqui para a estatística em si, né? Mais especificamente a estatística descritiva, né? Essa estatística descritiva ela serve para você pegar um conjunto de dados ali que você recolheu, né? E organizar e analisar esse conjunto de dados para você obter ali algumas medidas e poder avaliar, né, aquele conjunto da forma que você quiser. Então, uma primeira coisa importante aqui que eu quero mostrar, né, de estatística é a questão das representações gráficas, né, que muitos exercícios vão aparecer, né, com esse tipo de representação, né? Então, seriam, né, as tabelas e os gráficos, né, relacionados à estatística. Então, basicamente, quando aparecerem, né, tabelas e gráficos, o que o exercício vai pedir de vocês é a leitura, né, desses gráficos, dessas tabelas. Então, basicamente, vocês vão ter que fazer a leitura e retirar os dados que vocês vão usar nas contas, certo? Então,
Tabela não tem muito segredo, né? E os gráficos, eu queria mostrar aqui alguns tipos específicos de gráficos, né? Então, primeiro esse gráfico de setores, né, que é o gráfico de pizza. Então, nesse gráfico, né, eu vou ter a relação, né, do ângulo da nossa fatia, digamos, né, com o valor representado, certo? Então, por exemplo, 360 graus seriam 100%, certo? Então, caso você precise, né, e ele te dá um ângulo aqui, então você consegue fazer uma regra de 3, né? Se 360 valem 100%, tantos graus valem x%, né? Se vocês precisarem. Porém, né, a maioria dos exercícios já vão dar diretamente o valor que vocês vão precisar, né? Então, é basicamente o que eu falei mesmo. Questão da leitura do gráfico e você retirar aquilo que você vai usar nas suas contas. Na lista vocês vão ver um exercício bem interessante de gráfico de setores, beleza? Outro tipo de gráfico, né, seriam os gráficos de barras, né, e histogramas. Eles são bem parecidos, todos eles têm barras, né, cuja altura é o valor ali que você está demonstrando, né? E a diferença só é que, enquanto no gráfico de barras, cada barra digamos, referencia, né, uma coisa específica. Então, por exemplo, aqui cada barra é um país diferente, né? Já no histograma, cada barra vai ser um intervalo, né, dentro de um domínio ali, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho, nesse eixo aqui eu tenho o tempo em horas de estudo, né? E cada barra dessa é um intervalo de tempo, né? Então, o histograma ele tem essa diferença, certo? E é basicamente isso, né? Também vocês vão apenas precisar realizar a leitura, né, dos valores. E por último, né, os gráficos de linha, né, que o nome já sugere, eles são gráficos em que a gente só vê os pontos, né, basicamente a altura dos pontos. É como se eu pegasse nessas barras e ligasse o topo, né, delas. Aí eu formo um gráfico de linhas, né? Então, nesse caso, geralmente você vai ter uma malha, né, uma grade aqui para te ajudar na leitura dos valores, né? Em alguns casos, eles também podem te dar diretamente, né, o valor de cada ponto, que nem nesse exemplo aqui. E pode ter também, né, gráficos com mais de uma linha aqui para você comparar ou algo assim, certo? Então, esses tipos de gráfico que eu queria mostrar, né, tem as tabelas também, mas elas vão aparecer principalmente na parte de média, moda e mediana, né, que vai ser a próxima coisa que eu vou falar. Mas é basicamente o que eu falei, né, fazer a leitura e retirar os dados que vocês vão usar nas contas, certo? Então, na lista vocês vão ver um exercício de cada tipo de gráfico, certo? Só para dar uma aplicação mesmo. E agora eu vou passar então para as medidas de centralidade e variabilidade, né, que seriam a média, moda e mediana, né? E também o desvio padrão, mas já eu falo dele. Bom, a média, pelo que eu vi, ela já vai estar no outro vídeo, né, do aulão de matemática, então eu não vou demonstrar, não vou mostrar ela em detalhes aqui, né? Mas basicamente a média é você somar, pegar o seu conjunto de dados e somar todos os dados e dividir pelo número de dados, beleza? Então, aqui eu vou falar mais da mediana e da moda. Então, o que seria a mediana primeiro, né? A mediana é o valor que divide seu conjunto de dados em duas partes iguais, né? Ou seja, é aquele valor que vai estar bem no meio do seu conjunto de dados, né? Então, dessa forma, eu vou ter a mesma quantidade de dados menores do que a mediana e a mesma quantidade de dados maiores do que a mediana, certo? Então, é basicamente essa a definição. E a coisa importante da mediana, né, é que você sempre deve ordenar o seu conjunto de dados, né, sempre que você for calcular a mediana, né? Então, o seu conjunto de dados tem que estar em ordem crescente para você encontrar a sua mediana, né? Então, aqui eu vou dar esse exemplo aqui só para mostrar, né? Então, tem esse conjunto qualquer de dados aqui, nesses números, e a primeira coisa, né, como eu falei, é colocar em ordem crescente, né? Então, que nem está aqui, em ordem crescente. E então, né, a mediana vai ser aquele valor central, né? Porém, né, galera, aqui a gente tem 10 dados no nosso conjunto. Então, quando você tiver um número par de dados, que nem nesse caso aqui, a sua mediana não vai ser um único valor, né? Você não vai ter um único valor no meio. Você vai ter dois valores igualmente centrais, né? Então, nesse caso, você vai precisar fazer
a média aritmética, né, desses dois valores para encontrar a mediana. Então, nesse exemplo aqui, né, os dois valores centrais são esse 4 e esse 5 aqui. Então, a mediana seria a média entre eles, né, a soma dos dois dividido por 2. Então, né, esse resultado seria 4,5, né, a mediana desse conjunto de dados aqui. Né? Então, basicamente, o importante da mediana é isso, né, colocar em ordem crescente e se for número par, né, você tem que tirar a média dos dois. E agora sobre a moda, né? A moda também não tem muita complicação, ela vai ser o conjunto, vai ser o valor que mais se repete no seu conjunto de dados, né? Então, é que nem moda de roupa mesmo, é aquilo que tem mais gente usando, né? Então, você vai pegar o seu conjunto de dados, né? Agora você não precisa necessariamente ordenar ele, né? Mas ajuda também se você colocar em ordem crescente, porque ele vai agrupar, né? Os dados de mesmo valor. Mas se você quiser não precisa, basta você ver o valor que mais se repete, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Esse primeiro conjunto aqui, né, esse primeiro exemplo, se vocês forem analisar, vocês vão ver que o 9, né, ele se repete 3 vezes. E os outros números se repetem apenas uma, né? Então, consequentemente, o 9 vai ser a moda desse conjunto aqui, certo? Então, o primeiro exemplo, assim, é bem simples. Agora, nesse segundo exemplo, eu tenho todos esses números e nenhum deles se repete mais de uma vez, certo? Então, todos eles aparecem uma única vez, né? Então, nesse caso, quando todos os valores têm a mesma frequência, né, aparecem a mesma quantidade de vezes, eu não vou ter uma moda, né? Para ter a moda, eu preciso de um valor que se repete mais vezes que os demais valores. E para fechar, nesse último exemplo aqui, nesse caso, se vocês forem olhar agora, a gente tem tanto o número 4 quanto o número 7 se repetindo 2 vezes. E todos os outros números se repetindo apenas uma, né? Então, vai ter casos, né, como esse aqui, que você tem 2 ou mais valores que se repetem, né, a mesma quantidade de vezes, né? E essa quantidade é mais do que a repetição dos outros números, né? Então, nesse exemplo aqui, né, a gente vai ter um conjunto bimodal, né? As modas vão ser 4 e 7, né? Então, você pode ter mais de uma moda aí no seu conjunto, certo? Bom, de mediana e moda era isso, né? Tem também o desvio padrão, que pode aparecer em uma questão ou outra, né? O desvio padrão ele seria uma medida de dispersão ou variabilidade, né, do seu conjunto. Mas eu não coloquei ele aqui nos slides porque dificilmente vocês vão ter que calcular, né, um desvio padrão ali e aplicar na fórmula. Mas basta vocês saberem, né, se aparecer alguma coisa relacionada, basta vocês saberem que o desvio padrão ele é uma medida de dispersão, né, que ele mede o quanto os seus valores ali do conjunto se distanciam da sua média, né? Então, tem esse detalhe do desvio padrão, né? E a variância também, que é o quadrado do desvio padrão, certo? Então, variância e desvio padrão são medidas de dispersão, né? Que podem aparecer alguma coisa sobre o conceito deles, certo? E aqui eu coloquei um exercício, né, de média, moda e mediana só para fixar, né? Então, vamos ver aqui como que a gente resolve, né, esse tipo de exercício. Então, ele fala aqui, né, que tem uma turma, não interessa para a gente a quantidade de alunos, certo? Mas ele fala que ele dividiu essa turma em 2 grupos, um que joga basquete e um que joga futebol. Né? E ele fala que o grupo de basquete, né, ele tem todos os alunos mais altos da turma. E também, né, esse grupo de basquete ele tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. Então, o que isso quer dizer? O grupo de basquete vai ter a metade da turma mais um, né? Então, ele vai ter um a mais do que o futebol. E ele deu aqui a média, a mediana e a moda das alturas, né, de todos os alunos dessa turma, né? Então, ele deu essas medidas de centralidade, certo? E daí ele pergunta, né, ele fala que tem 4 alunos, né, PJFM, né, com as alturas, né, essas respectivas alturas nessa ordem aqui. E ele pergunta, né, quais desses jogadores, né, nessa ordem aqui, quais deles jogam futebol e quais deles jogam basquete.
Então, olha só, como que a gente resolve isso? Ele deu para a gente que a mediana é 1,67, né? Então, se a gente sabe que os jogadores de basquete são os mais altos, né? E a mediana ela vai estar bem no meio do seu conjunto de dados, então metade dos alunos vão ser mais altos do que 1,67, né? Ou seja, essa metade mais alta que 1,67 vai jogar basquete. E o aluno com essa altura de 1,67 da mediana também vai jogar basquete, né? Porque o basquete ele precisa ter um a mais do que o futebol, né? Então, o valor da mediana ele também vai entrar no basquete, certo? Então, de 1,67 para cima, todo mundo vai jogar basquete, certo? Então, se a gente for olhar aqui nessas alturas desses quatro jogadores, a gente vê que esses dois últimos vão jogar basquete, certo? Eles estão um é igual à mediana, né? E o outro é mais alto do que a mediana. Então esses dois últimos jogam basquete. E consequentemente, né, todo mundo que for mais baixo que a mediana vai jogar futebol, né? Então esses dois primeiros vão jogar futebol, né? Então a resposta certa vai ser a letra C, né? Futebol, futebol, basquete, basquete. Certo? Então a gente nem precisou saber as alturas de todos os alunos e tal. Só com essas medidas de centralidade a gente já conseguiu, né, analisar esse caso específico que ele deu para a gente, né? Então é um exemplo de para que serve, né, essas medidas de centralidade, para você representar um conjunto de dados sem precisar mostrar cada dado, né, cada número que você tem ali no seu conjunto. Bom, então agora acho que a gente passa para o tema de funções. Beleza, então de estatística era basicamente isso, né? Questão dos gráficos e das medidas de centralidade, né? Da probabilidade, claro. Então lá na lista resolvida vocês vão encontrar exemplos do que eu falei aqui nos slides, beleza? Então galera, vamos passar aqui para a parte de funções agora, né? Primeiro vamos lembrar o que é uma função, né? Uma função de A em B, né? Ela é uma relação que associa cada elemento x de um conjunto A um único elemento y de um conjunto B, né? E dada uma função f de A em B, né, o conjunto A ele vai ser chamado de domínio da função f e o conjunto B vai ser o contradomínio dessa função, né? Então, do domínio é que saem os valores de x, né, e do contradomínio saem os valores de y, né, basicamente. Então, no plano cartesiano, geralmente a gente vai ter um y como uma função de x, né? Então, o que essa função de x vai fazer é pegar o valor de x e transformar num valor de y, né? Então, o que essa função faz, né, o que uma função faz é basicamente pegar um número e transformar em outro. Então aqui, galera, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de funções, né, que podem cair no Enem e mostrar, né, algumas características aí de cada tipo de função para vocês relembrarem, né, estarem familiarizados com cada uma, certo? Então, vamos começar aqui pela função afim e a função quadrática, né? A função afim ela vai ser um polinômio de primeiro grau e a função quadrática, né, polinômio de segundo grau, certo? Lembrando que o grau do polinômio é o maior expoente da variável, né? Então por isso que é segundo grau e primeiro grau. E bom, a representação da função afim ela vai ser uma reta, né? Então o y vai ser igual a mx mais n, né? Ele vai ter essa cara aqui, né? Sendo que o m, né, ele é o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo alfa, né? É o ângulo que a reta forma com a direção horizontal, né? Então, esse é o coeficiente angular. E o n é o coeficiente linear, que é o valor de y quando x vale zero, né? Então, quando x vale zero, o y vale n, o coeficiente linear, beleza? E na parábola, né, que é a representação do polinômio de segundo grau, a gente tem três coeficientes, né, ao invés de dois. Então, é o ax² mais bx mais c, né? Então, a, b e c são os coeficientes do polinômio de segundo grau, né? E, como eu falei, a representação é uma parábola, né? Então, por exemplo, uma das características da parábola, né? Se o sinal de x² for positivo, a parábola é côncava para cima. Se for negativo, né? Ela é côncava para baixo, né? Então, dentre outras características aí da parábola. E, bom, no exercício do Enem, né, vocês podem, por exemplo, precisar determinar
os coeficientes, né, de um polinômio de primeiro ou segundo grau, né? Então, na lista, por exemplo, vocês vão ter lá alguns exercícios, né, mostrando como que calcula os coeficientes do polinômio de primeiro grau, como calcula os coeficientes do polinômio de segundo grau. Bom, mas enfim, basicamente isso, né, das funções afim e quadrática. E a próxima função, né, que eu queria mostrar é a função modular, né? Então, ela é basicamente a função afim, só que com o módulo de x. E como o módulo deixa tudo positivo, então essa função modular basicamente é eu pegar a função afim, né? E aquela parte da função que iria para baixo do eixo x, né? Eu rebato para cima do eixo x, né? Então, o y da função modular vai ser sempre positivo, certo? Vai estar sempre para cima do eixo x. Né? Então, ela vai ter geralmente esse formato em V aqui, né? Uma característica da função modular. E aqui em vermelho ele só está mostrando a translação, né? Ele acrescentou 2, então ele subiu 2 unidades aqui a nossa função modular. E a função modular, galera, é um pouco mais difícil de cair aí na prova do Enem, né? Essas duas aqui são bem mais garantidas, né? Que vocês vão encontrar algum exercício aí sobre elas. Mas só para mostrar mesmo, né? E partindo aqui para a próxima função, né? Que é a função exponencial, né? Então, nela eu vou ter que o f de x vai ser uma constante a elevado a x, né? Então, a nossa variável está agora no expoente, né? Então, algumas características dessa função, né? Quando x valer zero, essa função sempre vai valer 1, né? Porque uma constante elevada a zero vai sempre dar 1, né? E quando x valer 1, essa função, né, vai valer a, né? Então, a elevado a 1 vai valer o próprio a, né? Então, sempre vai passar por esses dois pontos, né? E o exponencial, né, a função exponencial também é sempre positiva, né? Uma constante a elevado a x, ela nunca vai dar um número menor do que zero, né? Não importa qual seja o expoente x, né? Então, essa função aqui nunca vai chegar a tocar o eixo x, certo? O exponencial nunca vai chegar a valer zero. Então, conforme o x vai diminuindo aqui, essa função vai descendo cada vez mais, mas ela nunca toca o eixo x, né? Ela sempre fica um pouquinho para cima. E outra coisa, né, galera, sobre a constante a aqui, né? Ela determina se a minha função exponencial é crescente ou decrescente, né? Quando o a for maior do que 1, eu vou ter a exponencial crescente, né? Então, quando x aumenta, o y também aumenta. Agora, se o a for menor do que 1, quando x aumenta, o y diminui. Então, eu tenho a função decrescente, né? E lembrando, né, que o a ele tem que ser maior do que zero, né? Porque se o a for negativo, eu não tenho a minha função exponencial definida direitinho aqui, né? Então, geralmente, a gente trabalha com constante positiva, beleza? Bom, então, já que a gente está falando de exponencial, né? Eu coloquei aqui algumas propriedades de potenciação, certo? Só para a gente dar uma lembrada. Talvez precise aí em algum exercício de exponencial, né? Então, quando eu tenho a mesma base, eu faço a multiplicação, eu somo os expoentes, né? Quando eu tenho a divisão, eu subtraio os expoentes. Quando eu tenho expoente de um número já com expoente, né? Eu faço a multiplicação dos expoentes, né? E por aí vai, né? A vezes b elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n, né? Entre outras propriedades. E essa P8 aqui eu acho bem interessante também, porque o a elevado a m sobre n, né, coeficiente, o expoente fracionário, né, é a mesma coisa que raiz enésima de a elevado a m, né? Então, isso aqui eu não sei se vocês aprenderam desse jeito, mas quando eu aprendi, né, foi mais ou menos assim, né? Por exemplo, aqui eu tenho o m, né, como se ele estivesse na sombra aqui, né, como se ele estivesse protegido do sol, e o n como se ele estivesse no sol, né? Então, para passar para cá, eu inverto, né? O n estava no sol, passa para a sombra, e o m estava na sombra, passa para o sol, né? Então, não sei se deu para entender, mas foi mais ou menos assim que eu aprendi, né? Ficou mais fácil de lembrar. Então, da função exponencial, né? Basicamente isso. Vai ter também na lista, claro, exercício de função exponencial. E agora, né, queria falar também da função logarítmica, né? Que o logaritmo ele é basicamente o inverso do exponencial, né? Então, quando eu tenho o logaritmo de
de b na base a, né, igual a x, isso quer dizer que a elevado a x é igual a b, né? Então, eu tenho a base, né, o logaritmando e o logaritmo, né? Então, a base elevado ao logaritmo, né, dá o logaritmando, beleza? Aqui também mostra isso, né, a elevado a x igual a b. E também é importante lembrar que a constante a aqui ela também tem que ser maior do que zero, né? E nesse caso ela tem que ser diferente de 1, né? Porque se eu tiver uma base 1, né, e aqui eu fizer 1 elevado a x, 1 elevado a qualquer número vai dar 1, né? Então não faz muito sentido eu ter o log na base 1. Já o b, né, que é o logaritmando, ele vai ser sempre maior do que zero, né? Porque o b é igual a elevado a x, né? E como a gente viu, o a elevado a x ele é sempre positivo, certo? E aqui da mesma forma, né, com o logaritmo eu posso ter a função crescente ou decrescente, né? Então quando a é maior do que 1, né, quando a base é maior do que 1, a função é crescente, e quando é menor do que 1, ela é decrescente, né, sendo que ela também tem que ser maior do que zero, que nem a gente já viu. E o logaritmo também sempre vai passar pelo ponto 1 e 0, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo o logaritmo de x na base a, né? Não confunda com essa parte aqui, né, que o x está do outro lado, mas quando eu faço, então, o logaritmo de 1 em uma base A, né, o resultado vai ser sempre zero, né, porque se eu tenho aqui logaritmo de 1 na base A, né, então a elevado a x tem que ser 1, né, então x só pode ser zero, né, a elevado a zero dá 1. Então o logaritmo sempre passa por esse ponto aqui, né, 1 e 0. Então, né, da mesma forma, queria mostrar algumas propriedades do logaritmo, né, que é bem importante lembrar, né, na resolução dessas questões de logaritmo. Então, por exemplo, né, logaritmo, subtração de logaritmos, né, é o logaritmo da divisão, né, do quociente. Soma de logaritmos, né, na mesma base, né, sempre na mesma base. Soma de logaritmos é o logaritmo do produto, né. Aqui ele está misturando, né, soma com subtração. Aqui é o logaritmo da potência, né. Então, quando eu tenho meio, 1/5 vezes log de 3 é a mesma coisa que log de 3 elevado a 1/5, né? 3 elevado a 1/5 é raiz quinta de 3, né? Então, quando eu tenho um número multiplicando aqui o logaritmo, eu posso subir ele, né, para o expoente aqui, ou vice-versa, né? Posso descer o expoente para frente do logaritmo. Aqui ele está misturando também, né, o logaritmo da potência com o do produto. E aqui ele está mostrando o logaritmo do produto com esse 1 aqui, né, galera? E o que seria 1, né? O 1 é o logaritmo de um número, né? O 1 é quando o logaritmando ele é igual à base, né? Então, quando eu tenho a elevado a x que é igual ao próprio a, então o x tem que ser 1, né? Então, o 1 ele vai ser o log de um número na mesma base, né, que ele. Então, algumas propriedades do logaritmo só para lembrar, né? E por último, né, queria mostrar um pouco das funções trigonométricas, né, que vão ser basicamente o seno, cosseno e tangente, né? Então, eu tenho o círculo trigonométrico, né, o eixo horizontal é o cosseno, são os cossenos, né, o vertical representa os senos, né, e a tangente ela vai ser essa reta aqui vertical e tangente ao círculo, né? Então, quando eu tenho o meu raio unitário aqui a um determinado ângulo, né, do eixo horizontal, né? Então, o cosseno desse ângulo vai ser a coordenada aqui sobre o eixo horizontal, né? E o seno sobre o eixo vertical, né? E a tangente vai ser, quando eu estender essa reta aqui, né? Onde ela tocar a minha reta tangente aqui, essa altura vai ser a tangente do ângulo, né? Então, as definições, né, de seno e cosseno tangente. E a cara dessas funções, né, conforme você vai variando esse ângulo aqui ao longo do círculo, né, a função seno e cosseno elas vão ter essa cara aqui, né? Então, em vermelho tem a função seno, né? Então a função seno sempre começa do zero, né? Quando o ângulo vale zero, o seno vale zero, né? E quando o ângulo vale zero, o cosseno vale 1, né? Então o cosseno sempre começa aqui do 1, né? Então o seno e o cosseno têm essa defasagem aqui, né? E as duas têm esse mesmo comportamento periódico, né? Esse mesmo formato, né? Digamos.
E já a função tangente, né, ela vai ter uma cara parecida com essa aqui, né? Então, no zero e nos múltiplos de π, né, a função tangente vai valer zero, né, que é onde bate bem aqui, né, no zero e nos múltiplos de π. Agora, nos múltiplos de π sobre 2, né, que é quando o meu raio está aqui na vertical, né, então se a tangente é onde cruza aqui com a minha reta vertical, se o meu ângulo é 90 graus, né, elas vão estar perpendiculares, né, então nunca vai haver cruzamento. Então a tangente fica indefinida, né, em π sobre 2, que é 90 graus, né, e nos múltiplos, né, de π sobre 2. Então, por isso que fica assim, né, indefinida nos múltiplos de π sobre 2. E eu estou falando aqui de π, né, que são radianos, então vale lembrar também a conversão de radianos para graus, né, para unidade de graus, né? Então, o π radianos ele vai valer 180 graus. Então, se você quiser fazer uma conversão de uma medida para outra, basta fazer essa regra de 3, né? Se π radianos valem 180 graus, né, tantos radianos valem x graus, né? Então, basta você substituir, né, aqui e multiplicar cruzado, né, que você acha o valor respectivo, né, na outra unidade de medida. Beleza? Então, funções trigonométricas, né, basicamente seno, cosseno e tangente. Trigonometria eu vou falar um pouquinho de novo lá na parte de geometria plana, né, mais para frente. Acho que não, é o próximo, né, conteúdo. E, os exercícios de funções eu decidi não colocar aqui nos slides, né, porque a parte de geometria ela está um pouquinho maior, então, para dar tempo aí de caber na aula, decidi deixar os exercícios de funções só na lista resolvida, né? Então, lá na lista resolvida vocês vão encontrar exemplos para cada uma desses tipos de funções aqui, beleza? Então, sobre funções era isso que eu queria mostrar, né? Função de primeiro e segundo grau, exponencial, logaritma e trigonométrica, né? E daí agora o próximo conteúdo é a parte de geometria, beleza? Então, muito bem, pessoal. Então, já vimos um pouco de estatística e de funções, né? Então, vamos agora para a geometria, que é a última parte, né? Vocês devem estar cansados aí da minha voz, mas essa é a última parte. Então, vamos começar pela geometria plana. Primeira coisa aqui importante, né, de lembrar da geometria plana é saber calcular as áreas, né, das principais figuras planas. Então, por exemplo, a área do triângulo, né, base vezes altura dividido por 2, a área do retângulo e do quadrado, né, a área do trapézio, que é a soma das bases vezes a altura sobre 2, a área do círculo, né, que é π vezes o raio ao quadrado. Tem também a área do losango, né, que é mais difícil de cair, mas basta lembrar que é o produto das diagonais sobre 2, né? Então, importante, galera, saber calcular a área, né, das principais figuras e também o perímetro, né? Então, o perímetro da maioria delas não tem muito segredo, né? É só você somar as arestas, né? Somar os lados do seu polígono, né? Só no círculo, né, que é um pouquinho diferente, o comprimento da circunferência vai ser 2π vezes o raio, né? Então, a área é π vezes o raio ao quadrado e o comprimento é 2π vezes o raio, beleza? Outra coisa, né, galera? Então, se vocês tiverem figuras mais complexas, né, um pentágono, um hexágono com mais lados ainda, uma boa estratégia para você calcular a área, por exemplo, pode ser você dividir nessas figuras mais complexas em figuras menores, né? Por exemplo, triângulos ou quadrados, né, dependendo da figura. Então, você divide em figuras menores que você consegue calcular a área, né, de cada uma delas. Então, uma boa estratégia para polígonos mais complexos. Bom, mais alguns conceitos aqui importantes de lembrar, né? A questão dos polígonos convexos, né? Então, só para lembrar que polígono convexo é quando eu ligo dois pontos quaisquer do polígono, né? E essa reta, né, que liga os dois pontos, ela vai estar sempre dentro da figura, né? Já o não convexo, por exemplo, eu tenho uma reentrância, um formato de U, aí eu consigo ligar dois pontos e a reta ligando os dois pontos pode passar por fora, né, por fora do meu polígono. E outra coisa importante, né, que pode ser que ajude aí em algum exercício,
essa parte dos ângulos, né? Então, ângulo externo e ângulo interno de um polígono, né? Principalmente saber a soma desses ângulos, né? Então, a soma dos ângulos externos vai ser sempre 360 graus, né? E a soma dos ângulos internos vai ser o número de lados menos 2 vezes 180, né? Então, importante, né? Na lista resolvida, inclusive, tem um exercício, eu acho que trabalha, né, com a parte de ângulo interno, certo? Então, basta lembrar, né, que tem essas formulazinhas para calcular a soma, né, dos ângulos interno e externo, beleza? Bom, outra parte muito importante, né, da geometria plana é a parte de trigonometria, né, que também já apareceu lá nas funções trigonométricas. Bom, mas só para lembrar então, né, é muito importante saber, conhecer essa tabelinha aqui de cor, né, então não tem muita escapatória, galera, tem que decorar essa tabela aqui, essa tabela, porque dificilmente eles vão dar esses valores que estão aqui nela, né, então é importante saber de cabeça, né, o seno, cosseno e tangente desses principais ângulos aqui, né? E associado, né, com essa tabela, a gente também pode usar o círculo trigonométrico, né? Então é importante saber usar o círculo trigonométrico, por exemplo, para você pegar um seno ou um cosseno de um ângulo suplementar a um desses aqui, por exemplo, né? Então, se você tem aqui um ângulo alfa, né? Lembrando, né? Aqui no círculo trigonométrico, né? Você tem um raio unitário, né? Então, em determinado ângulo, a extremidade desse raio aqui vai ter coordenadas, né? Respectivas ao cosseno no eixo horizontal e seno no eixo vertical, certo? E a tangente, ela é você pegar o alongamento aqui desse raio, né? E até chegar nessa reta tangente à circunferência, né? E essa altura aqui é a tangente. Mas enfim, né? Por exemplo, se você tiver um ângulo alfa, né? Você quer saber um seno ou cosseno de um ângulo 180 menos alfa, né? Então basta você girar esse raio aqui até o 180 menos alfa, né? E ver como que vai ser o seno e o cosseno dele em relação ao seno de alfa, né? Então, sabendo utilizar o círculo trigonométrico, né? E sabendo esses valores aqui, você consegue chegar em seno e cosseno de outros ângulos, né, que não estão nessa tabela, certo? Então, por isso que é muito importante, galera. E outra coisa importante, né, galera, na trigonometria é a parte de lei dos senos e lei dos cossenos, né? Então, é bom você ter de cabeça aí essas formulazinhas, né? Então, a lei dos senos, por exemplo, é um pouco mais fácil, né? Então, vai ser o A sobre o seno de alfa é igual ao B sobre o seno de beta, né? Bom, o importante é saber, né, que ele está sempre dividindo o lado pelo seno do ângulo oposto, né, e está igualando aqui com os outros lados. Então, essa aqui é a lei dos cossenos, certo? Caso vocês precisem utilizar aí. E a lei dos senos, né, e a lei dos cossenos aqui, galera, ela é um pouco parecida, né, com o teorema de Pitágoras, inclusive porque o teorema de Pitágoras é um caso especial da lei dos cossenos, né? Então, a lei dos cossenos, você tem, por exemplo, essa primeira aqui, o a ao quadrado, né, vai ser b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo alfa, né? Então, novamente, ele está relacionando o lado com o ângulo oposto a esse lado, né? Então, sempre vai ter essa relação aí, certo? Bom, sabendo dessa fórmula da lei dos cossenos, né? Outro detalhe importante que eu queria mostrar aqui é essa parte do sinal, né? Que vem junto com o cosseno, certo? Então, quando tem a lei dos cossenos aplicada num triângulo assim fechadinho, que nem o nosso caso, a gente usa o sinal de menos mesmo, que nem está aqui, né? Porém, lá na física, por exemplo, quando você tem soma vetorial, né? Você também usa a lei dos cossenos, né, para achar essa resultante, esse vetor resultante, né? Só que nesse caso a lei dos cossenos vai ter o sinal positivo aqui, né? Então, lá na soma vetorial, né, soma vetorial, você vai usar o sinal de mais aqui, né? Então é importante não fazer confusão aqui com esse sinal, beleza? Então, lei dos senos e lei dos cossenos é bom você ter
de cabeça, assim, né? Porque algumas questões aí do Enem provavelmente vão utilizar uma dessas leis, beleza? E outra parte importante, né, da geometria plana são as representações, né, de funções no plano cartesiano, né? Então aqui eu tenho três das principais, né, que você tem que saber, que são essas duas aqui já até apareceram, né, na parte de funções. Então a gente tem o polinômio, né, de primeiro grau, que a representação é uma reta, polinômio de segundo grau, né, que forma uma parábola, né. Aí nesses casos, basicamente, né, na maioria dos casos, geralmente, né, você vai ter que determinar esses coeficientes aqui do polinômio, né? Então, coeficiente angular, coeficiente linear, né? Ou no polinômio segundo grau você tem três coeficientes, certo? Então, na lista, inclusive, vocês vão ter exemplos aí de funções, né? De polinômios de primeiro e segundo grau. E outra equação também que é importante saber a representação dela no plano cartesiano, né? É a equação da circunferência, né? Então aqui a gente tem o formato reduzido dela, né? E o importante é lembrar que tanto x quanto y estão elevados ao quadrado, né? Quando a gente tem a circunferência. E aqui, né, a gente tem as coordenadas a e b do centro da circunferência, que estão aqui só para... elas estão subtraindo aqui só para deslocar, né, esse centro. Então, se o centro tiver, por exemplo, na origem, né, então vai ser somente x² mais y², né? E a gente tem também o raio ao quadrado, é claro, certo? Então, na equação da circunferência, né, a gente vai ter x², y² e o raio ao quadrado, beleza? Então, aqui do lado a gente tem também a equação geral, né, que é só você abrir aqui esses termos, né, fazer a distributiva aqui, as multiplicações, e você obtém aqui a equação geral, certo? Mas elas são a mesma coisa, beleza? Então, na lista também vai ter, né, exemplos de equação da circunferência. E é importante, né, você lembrar qual que é a cara assim, da equação da circunferência, beleza? Então, plano cartesiano e representações gráficas, né? E, bom, por último, né, aqui na geometria plana, queria falar um pouco do Teorema de Pitágoras, né? Na verdade, só passar um exercício aqui, só para a gente não perder o costume, né? Que vocês já devem lembrar, né? Todo mundo já deve saber que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, né, só para a gente resolver aqui, nesse exercício ele deu essa folha aqui, né, que ele está dobrando para fazer um origami, e essas medidas aqui, né, ele quer saber essa medida de A até E, né. Então, primeiro vamos determinar, né, alguns valores aqui, né. Essa lateral aqui, por exemplo, de A até D, ela é a mesma coisa que esses 12 centímetros aqui, né, então aqui vale 12 centímetros, que quando a folha estava aberta, né, ela era essa lateral do retângulo. E esse pedacinho aqui, galera, junto com esses 12 centímetros, né, esses dois juntos, quando a folha estava aberta, eles formavam 18 centímetros, né, que nem essa parte aqui de cima. Então, esses dois formam a base do retângulo de 18 centímetros. Né? Então, se aqui é 12, aqui vai ter que ser 6 centímetros, certo? E aqui, né, os 12 centímetros que eu falei, e a medida que a gente quer saber, que eu estou chamando de D. Né? Então, a gente tem um triângulo retângulo, né, com os dois catetos conhecidos e a gente quer saber a hipotenusa. Então, basta aplicar aqui na fórmula. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Né? Então, 12 ao quadrado vai dar 144, mais 6 ao quadrado, né, vai dar 180. Né? E tirando a raiz de 180, galera, aí para tirar a raiz de números grandes, né, pode ajudar um pouco você fazer a fatoração, né, desse número. Então, fatorando, né, se você lembrar a fatoração, fatorando 180, a gente tem que ele vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, certo? Isso aqui vai dar 180. E daí a raiz do produto, né, vai ser o produto das raízes. Então, isso é a mesma coisa que eu vou fazer a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 5, né? E a raiz de 2 ao quadrado é 2, a raiz de 3 ao quadrado é 3, né? 2 vezes 3 tem o 6 raiz de 5, certo? Então, esse lado D aqui, né, ele vai valer 6 raiz de 5 em centímetros, beleza? Então, só para mostrar aí, né, um exercíciozinho de Teorema de Pitágoras, beleza? E
de teoria, de geometria plana, né? É isso que eu queria mostrar para vocês, galera. E agora a gente vai para geometria espacial, beleza? Então, na geometria espacial, pessoal, a primeira coisa que eu queria falar é o conceito de projeção ortogonal, né? Então, projeção é basicamente quando você projeta, né, uma luz ali sobre um determinado objeto, né? E é como se você estivesse observando a sombra desse objeto sobre um plano, né? Sobre uma parede, por exemplo. Então, é que nem a gente tem aqui nessa figura, né? É basicamente você pegar e olhar o objeto de uma única direção, né? Então, você está vendo meio que uma planificação, digamos, né, desse objeto. E o interessante da projeção ortogonal, né, que como o próprio nome já diz, esses pontos, né, da minha figura, do meu objeto que pode ser tridimensional ou não, eles vão estar projetados, né, ortogonalmente ao plano, né? Ou seja, é como se essas setinhas aqui fossem as trajetórias, né, dos pontos passando da minha figura para a projeção, né? E essas trajetórias, essas setinhas vão ser perpendiculares ao plano, né? Ortogonal. Perpendicular e ortogonal é a mesma coisa, né? Então, por isso que chama projeção ortogonal, certo? Então, os exercícios que envolverem projeção, né, na verdade vão ser bem visuais, certo? Vocês vão ter que fazer uma conta de projeção, né? Então, basta vocês visualizarem, né, essa questão de luz, de projetar uma sombra, né, no plano, e algo relacionado a isso, né? Então, pode ser que caia algum exercício relacionado, né, à projeção ortogonal. Bom, então, passando agora, né, para a geometria espacial com as fórmulas em si, né? Aqui, primeiro, né, falando dos poliedros convexos, né? Então, que nem eu falei lá das figuras planas, né? Ele vai ser convexo quando quaisquer dois pontos que eu pegar, né? Eu consigo ligar eles e com uma reta, né? E essa reta nunca vai passar por fora do meu poliedro, né? Então, nos não convexos, né? Um formato de U, por exemplo, eu consigo ligar dois pontos e a reta passa por fora, né? Então, ligando dois pontos e a reta passa por fora, ele é não convexo. E só uma curiosidade, né, galera? Todos os poliedros convexos vão obedecer à relação de Euler, né, que diz, através dessa equação aqui, ela diz que o número de vértices mais o número de faces de um poliedro convexo, né, ele vai ser igual ao número de arestas mais 2, né? Então, tem algum exercício outro aí que já caiu no Enem sobre essa relação de Euler, né? E, bom, geralmente, quando cai isso, eles dão para você nessa essa equação aqui, né? Então, acho meio desnecessário ter que decorar ela, né? Mas só para lembrar que ela é relativa aos poliedros convexos, beleza? E outro conceito também, galera, dos poliedros regulares, né? Que um poliedro convexo, né, ele vai ser regular quando todas as faces forem iguais e congruentes, né? Então, poliedro regular tem todas as faces iguais, né? E também vai ter todos os vértices com o mesmo número de arestas, beleza? Então, cada vértice vai ter ali, vai estar ligado ao mesmo número de arestas, certo? E outra coisa, né, sobre os poliedros regulares é que existem somente 5 poliedros que obedecem a essas regras, né, que vão ser esses 5 que eu estou mostrando aqui, né, com esses dadinhos de RPG de mesa, né? Então, se você conhece o RPG de mesa, esses dados são poliedros regulares, né? Então, a gente tem aqui o tetraedro, né, que são 4 lados. A gente tem o cubo, que são 6 lados, né? O octaedro, que são 8. O dodecaedro, de 12 lados. E o icosaedro, de 20 lados, né? Esse último aqui ele não é polígono regular, galera, porque ele não obedece a essa condição dos vértices aqui, beleza? Então, esses 5 aqui são os poliedros regulares, né? Que a gente pode encontrar, certo? Então, só uma questão de definição mesmo, né? Na lista resolvida até tem um exercício de poliedro regular, mas é mais visual mesmo, né? Porque ele faz alguns cortes lá no seu poliedro regular e você tem que visualizar o formato final lá que vai ficar. Mas só para mostrar mesmo, né? Qual que é a definição. E bom, falando agora dos poliedros que a gente vai usar fórmulas, né? Devidamente. Começando aqui pelo prisma, certo? Então,
O prisma ele vai ser um poliedro que tem duas faces paralelas e congruentes, né? E essas faces eu chamo elas de bases do meu prisma, né? Então, essas bases elas podem ter diversos formatos, né? Triangular, pode ser um quadrilátero, um pentágono, por aí vai, né? Então, basicamente, né, importante saber no prisma é que ele vai ter essas bases, né, que são paralelas entre si. E o prisma, né, ele pode ser reto, certo? Quando essas arestas que ligam a base são perpendiculares, né? Ou oblíquo quando não são perpendiculares, né? E a altura do prisma, né, ele vai ser a distância, né, perpendicular entre as duas bases, né? A menor distância entre as bases, certo? Então, no prisma, geralmente vai ser importante você identificar quais são as bases do prisma, né? E, né, também outra coisa importante, né, tanto no prisma quanto nos outros poliedros que eu vou mostrar, é saber calcular a área e o volume, né? Então, no prisma, a área, né, vai ser a soma da área de todas as faces, né? Então, duas vezes a área da base, né, que são duas bases iguais, né? Então, a área das duas bases mais a área das faces laterais, certo? E todas essas faces vão ser figuras conhecidas, geralmente, né? Então, vão ser retângulos, triângulos, pentágonos, né? Que você pode dividir em figuras menores, em triângulos, né? Por exemplo. Enfim, né? Basta você somar a área das faces, né? Do seu prisma. E o volume do prisma vai ser a área da base vezes a altura, né? Então, basta pegar a área da base e multiplicar pela altura, você tem o volume do prisma. E um caso especial do prisma, galera, é o paralelepípedo, né? Que ele é aquele prisma que você pode pegar qualquer lado como base, né? Qualquer lado dele vai servir como base para os seus cálculos, né? Qualquer lado pode ser a base aí do seu prisma, né? Então, essa é uma característica do paralelepípedo, né? Que é um tipo de prisma. E aqui, galera, só colocando aqui um exercício rapidinho aqui para mostrar, né, essa definição de prisma. Então, aqui ele deu essa figura dessa cabana, né? Aqui ele colocou só as arestas, né? Mas, enfim, ele deu essa figura e pediu qual que é o tipo de poliedro, né? Que essa figura representa. Então, se a gente olhar as opções, galera, a gente tem tetraedro, né? Tetraedro, vou voltar aqui. Se vocês lembrarem, esse polígono regular, né? Poliedro regular, tem 4 lados, né? Então, aqui, se vocês forem ver, tem mais do que 4 lados. Então, não pode ser tetraedro. Ele não pode ser pirâmide, nem tronco de pirâmide, né? Porque a pirâmide, vocês já vão ver daqui a pouquinho, ela tem as arestas convergindo para um vértice, certo? Então, aqui a gente não tem essa convergência de arestas para um único vértice, né? Então, não pode ser uma pirâmide, galera. O que a gente tem aqui, na verdade, né, que são as alternativas que sobram, são bases, né, paralelas, certo? São faces congruentes e paralelas, né, que são esses dois triângulos aqui, certo? Eles estão paralelos entre si, né, por causa que a gente pode saber que eles são paralelos, né, porque as arestas são perpendiculares dos dois lados, né, então com certeza eles estão paralelos, né, e tem como provar que eles também são congruentes, né, mas enfim, isso não vem muito ao caso, porque as opções que ele dá são prisma quadrangular reto, né, ou prisma triangular reto. Reto, né, vai ser de qualquer jeito porque as arestas estão perpendiculares, né. Então, ele não vai ser quadrangular porque a base não é um quadrilátero, né? É um triângulo. Então, a resposta aqui vai ser um prisma triangular reto, né? Porque a gente tem aqui as duas bases triangulares que são paralelas entre si. Então, tá aí, né? Um exercício de definição de prisma. Beleza, então a gente viu o prisma, né? Vamos agora ver um pouquinho da pirâmide. Que nem eu falei, né? A pirâmide ela vai ter as arestas laterais convergindo aí para um ponto que é chamado de vértice da pirâmide, né? Então, que nem está mostrando aqui, né? Então, a pirâmide, além desse vértice, ela vai ter também uma base, né? Que também pode ter diferentes formatos, beleza? Da mesma forma que o prisma, né? E ela também tem a altura dela, né? Que é a distância do vértice até a base, né? As arestas, tudo, as faces. Ela tem essa apótema, né? Que é como se fosse a altura de uma face, né? Mas
não precisa se preocupar muito com ela, não. O importante da pirâmide, né, é você saber aí calcular a área e o volume dela, né, e saber o formato dela, é claro, né. Então, a área, né, de uma pirâmide, novamente, vai ser a soma das áreas, né, de todas as faces, né. Então, basta somar a área da base com a área das faces laterais, né. Agora, o volume de uma pirâmide ele vai ser a área da base vezes a altura, só que dividido por 3, né? Ou seja, o volume da pirâmide vai ser 1/3, né, do volume de um prisma com a mesma base e a mesma altura, né? Então, deixa eu voltar aqui. O volume de um prisma, né, é a área da base vezes a altura, né? E o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Então, só essa curiosidade aí sobre o volume. Beleza, então a gente viu prisma e pirâmide, né, que são polígonos mais poliedros mais regulares, né? Então vamos ver agora os corpos mais redondos, né, os poliedros mais redondos. Então a gente tem aqui primeiro o cilindro, galera. O cilindro ele tem muitas características do prisma, né? Na verdade, ele é como se fosse um prisma, só que de base circular, né? Então, da mesma forma, né, o volume vai ser a área da base vezes a altura, né? E a área da base é π vezes o raio ao quadrado, né? E agora a área, galera, tem um detalhe importante aqui, né? Um detalhe importante. A área, né, claro que vai ter a área das bases, certo? A área de um círculo, né, tranquilo. E a área lateral, galera, se eu abrir o cilindro, que nem ele está mostrando aqui, essa área lateral forma um retângulo, né? A altura do retângulo é a altura do cilindro, né? E essa base do retângulo, ela vai ser a circunferência, né? O comprimento de circunferência da base, né? Então, quando você abre aqui, né, essa circunferência vira a base desse retângulo, né? Então, a área desse retângulo mais a área das bases, né, do cilindro, das duas bases, né? Somando isso vai dar a área total, certo? Então, da mesma forma que o prisma, né, a gente pode ter cilindro reto e cilindro oblíquo, né? E um caso especial também do cilindro é quando a gente tem o cilindro equilátero, né, que é onde a altura é igual ao diâmetro da base, né? Então, só um caso especial aí do cilindro, certo? E aqui tem alguns exemplos, né, de cilindro aí no cotidiano, né? Cilindro aí do motor, cilindro de metal, né? Tubo de metal. Mas enfim, né? Vimos o cilindro, então vamos ver mais um corpo redondo que é o cone, né? Então o cone ele também é parecido com a pirâmide, né? Só que é como se fosse uma pirâmide de base circular, certo? Então também tem meio que um vértice, né? Aqui. E a base dele é circular, né? Então ele tem a altura e o raio da base, né? E agora a gente também tem a geratriz, né? Que é essa medida aqui como se fosse uma lateral aqui do cone, né? É como se eu estivesse observando esse triângulo aqui, né? Então, para saber a área e o volume, né, do cone, né, começando pela área. A área vai ser a área da base, né, claro, π vezes o raio ao quadrado, mais a área lateral, né? E qual que é a área lateral? Se a gente abrir essa área lateral do cone, né, ela vai ser mais ou menos isso daqui, né? E para calcular a área disso, a gente multiplica π vezes o raio da base vezes a geratriz, certo? Então, π vezes o raio vezes a geratriz dá a área lateral do cone, né? Então, é importante lembrar isso, galera. É mais comum cair o volume, né, do cone, mas caso caia para você calcular a área lateral, você tem que saber, né, que é π vezes o raio vezes a geratriz, certo? Bom, e o volume, né, novamente, ele vai ser parecido com o volume da pirâmide, né, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, né? Lembrando que a área da base é π vezes o raio ao quadrado, né? Então, novamente, né, que nem acontece com a pirâmide, ele é como se fosse o volume de um cilindro com a mesma base e mesma altura, né? Só que dividido por 3, né? Então, dentro de um cilindro com essa base e essa altura, cabe volume de 3 cones, certo? Então, parecido com a pirâmide, né? E aqui também, né, pode ter o cone equilátero, né, que é quando a altura equivale ao diâmetro da base, né? E também pode ter cone reto e cone oblíquo, beleza? Então, a área e volume do cone, certo?
Então agora a gente vai para o último corpo redondo, que é a esfera, né? Então a esfera geralmente o exercício até dá as equações, né, de área e volume, mas, né, só para vocês verem, se quiserem decorar, né, a área da esfera vai ser 4π vezes o raio, né, da esfera ao quadrado, e o volume vai ser 4/3, né, de π vezes o raio ao cubo, né? Então a área e o volume da esfera, né? E outra coisa, né, um detalhe interessante aí da esfera é a parte de calotas esféricas, né, como se você cortasse ali um pedaço da esfera, né? Então, aqui, por exemplo, né, se ele cortasse a esfera bem aqui nesse plano, né, a gente ia ter essa calota aqui, né, e essa base da calota também ia ser um círculo, certo? E o raio desse círculo aqui, junto com o raio da esfera, né, que nem está marcado aqui, eles formam um triângulo retângulo, né, junto também com essa altura, né, que é a distância da base da calota, né, com a distância da base da calota até o centro da esfera, né? Então, inclusive tem um exercício que eu já vi aí de uma prova do Enem, né, mostrando um triângulo desse aqui, né, bem parecido com esse. Agora eu não lembro se ele está na lista resolvida, mas talvez esteja. Mas enfim, você consegue aplicar Pitágoras, né? Por exemplo, se você souber o raio da base da calota e o raio da esfera, né? Você consegue aplicar Pitágoras para determinar essa altura aqui, né? Ou você consegue também achar algum ângulo aí, alguma coisa assim de trigonometria, beleza? Então, era isso, galera. Aqui termina a parte de esfera. Com a parte de esferas termina o tema de geometria, né? E termina também a nossa aula, galera. Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês, certo? Eu agradeço muito pela atenção, né? Espero que a aula não tenha ficado muito chata. E bom, eu desejo para vocês uma boa sorte na prova, né? Tomem cuidado aí com questão de higiene, distanciamento, né? Mas uma boa sorte, galera, e agradeço novamente pela atenção, beleza? E até mais.